Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. Eu estava preparando alguns assuntos, fazendo algumas pesquisas para o vídeo desse domingo, mas o Thiago Azanha conseguiu furar a fila apresentando uma questão em um comentário que ele fez no vídeo anterior, que foi vinculado acho que quinta-feira, sobre as diferenças entre a música, vamos dizer assim, de estruturação harmônica e a de estruturação polifônica. O Thiago anteviu assim, uma questão muito fundamental que estava em jogo nesse vídeo que eu produzi, que era o seguinte: afinal de contas, quais são as habilidades que são necessárias adquirir para tocar uma música de um tipo ou a outra música de outro tipo, né? Só para situar vocês, esse vídeo é sobre a importância da prática do repertório renascentista para a formação do violonista. Lá eu fazia uma referência ao canal do Marcos Held, que é professor de violino antigo do Conservatório de Tatuí, e um cara que traz informações extremamente importantes para qualquer pessoa que resolva se aventurar pelo universo da música antiga, historicamente informada. Eu situei historicamente essa música antiga, historicamente informada, que é mais ou menos aquele período ali em torno da Revolução Francesa, né? Como a grande maioria das instituições que modelam as nossas vidas passou por uma mudança assim, muito drástica, muito violenta, seria interessante que a gente observasse também as mudanças sociais que aconteceram na própria prática musical, na prática artística, em torno desse período. 1790, no final do século XVIII, início do século XIX, a gente passou por revoluções em todos os aspectos da vida, e a gente pode situar esse marco histórico, né, como esse artificialmente concebido como um marco histórico, para diferenciar a música do período que a gente considera como o período da música antiga e a música moderna, vamos dizer assim. Claro que esses termos estão sendo extremamente usados aqui meio que a machadadas, né? Mas o que é importante aqui é um tipo de habilidade específica que é importante o violonista desenvolver quando está diante de uma peça escrita num período pós-Revolução Francesa e num período pré-Revolução Francesa. Especificamente quando essa peça do período pré-Revolução Francesa pertence ao Renascimento, né, ao período da Renascença, que a gente chama, ou ao início do período Barroco. Tá? Via de regra, vamos pensar aqui numa questão. A música polifônica, tá, é essa música escrita com melodias independentes, que se entrelaçam, se entrecruzam e dialogam com um grau de importância relativa muito equânime, vamos dizer assim. Essas linhas elas são igualmente importantes. São várias melodias que você não pode dizer assim, essa aqui é mais importante que aquela, essa é mais importante que aquela outra, até porque na música polifônica, por exemplo, os materiais temáticos eles vão trocando de voz muito rapidamente. Não é só vocês pegarem qualquer missa de Palestrina, qualquer missa de qualquer compositor do período, do período da Renascença, que vocês vão perceber que existem materiais melódicos ali que vão passando de voz para voz, e é muito difícil você estabelecer uma importância a priori para uma voz determinada. Isso é diferente do que acontece, por exemplo, na música popular, né, que você tem uma linha melódica principal, e todos os outros sons que você escuta são sons que dão sustentação àquela linha melódica. Quer dizer, eles têm uma função de apoio muito clara, mas eles não competem com ela em termos de importância de informação, né, em densidade de informação. Como é que isso chegou a esse ponto e por que isso mudou? Né? Para responder essa pergunta, a gente precisa refletir um pouquinho a respeito da notação musical. A notação musical foi inventada na Catedral de Notre Dame, ali entre o ano 800 e 1000 da era cristã. É uma necessidade da Igreja Católica, que precisava normatizar, vamos dizer assim, o que era cantado nas missas tinha que passar por um processo de normatização. Então os monges, que eram também os responsáveis pela música da igreja, começaram a pensar em processos através dos quais eles pudessem registrar em papel, com exatidão, quais eram as melodias, quais eram as canções que seriam entoadas durante o culto religioso. Esse processo levou muito tempo, tá? Qualquer pessoa que tenha tentado imaginar um sistema de notação musical sabe que não é uma coisa trivial. Não é nada trivial você inventar um sistema que registre melodias. Né? Mas esse sistema chegou a um nível, né, a um estágio, vamos dizer assim, bastante utilizável, um estágio bastante desenvolvido, vamos dizer assim, ali pelo ano 1000 da era cristã.
A partir do momento que você tem a possibilidade de registrar em papel uma melodia, aí acontece uma coisa interessante, você pode planejar o que vai acontecer junto a essa melodia. Então você tem a opção de escrever outras linhas melódicas que combinem mais ou menos com determinados trechos e controlar os efeitos que você quer produzir com essas combinações de sons. E isso pode ser desenvolvido assim, progressivamente até onde o dinheiro para pagar os cantores der. Né? No caso do desenvolvimento da polifonia, a gente tem uma história interessante, que os compositores foram tornando cada vez mais complexa a possibilidade de combinação de vozes, né? A ponto de um compositor chamado Thomas Tallis, um compositor da região que hoje a gente conhece como Inglaterra, né? Escreveu uma obra para 40 vozes independentes. Essa obra foi cantada no aniversário de 40 anos da Rainha Elizabeth. Né? E assim, 40 vozes independentes, putz, é realmente uma coisa assim que você precisa planejar. Você não pode entregar isso aí ao Deus dará, né? Você não pode entregar isso a um acaso, a uma improvisação. O compositor precisa sentar, analisar as melodias que ele está escrevendo e ver como que elas se encontram, como que elas se chocam, se confirmam ou se refutam mutuamente, né? Como que é o jogo dessas melodias simultâneas. Pois bem, esse é um caso bem drástico, tá? Não tem muito mais exemplos na história da música de uma combinação tão numerosa assim de vozes. O que ocorre é que como a gente tem só 12 notas no espectro cromático e dessas 12 a gente extrai 7 para fazer as diversas escalas diatônicas que são utilizadas no sistema tonal e no sistema modal, seria natural que 40 pessoas cantando linhas independentes gerassem uma certa redundância. E essa redundância foi a responsável por, vamos dizer assim, denunciar a possibilidade, né, de você não ter uma mudança muito substancial em combinações de notas determinadas, que estavam ligadas por intervalos de terças. O pessoal que tiver um curso de teoria ou de harmonia um pouquinho mais aprofundado aí vai entender que eu estou falando justamente do advento dos acordes enquanto entidades independentes. Tá? O advento da notação musical ele é comparável à invenção da planta arquitetônica. Né? Vocês imaginem assim que um arquiteto ele não pode ir imaginando o projeto dele enquanto vai construindo. Né? Ele não pode imaginar um prédio sendo construído enquanto ele está imaginando, vou botar a sala aqui, o banheiro ali, a coluna de água vai passar aqui. Não. Tudo isso é feito antes, na planta arquitetônica. A partitura tem exatamente a mesma função. O compositor planeja, nesse lugar vai ter uma dissonância, ela vai resolver assim, aqui eu vou colocar todo mundo para cantar ao mesmo tempo, aqui eu vou colocar uma pessoa só. Ele pode ter um controle absoluto dos fenômenos que serão ouvidos durante a composição musical. E é essa possibilidade que chutou, vamos dizer assim, o desenvolvimento da música ocidental na direção da música polifônica. Tem um outro aspecto que foi muito importante para a invenção da harmonia, a partir desse contexto, né, que a gente tem a composição musical pensada a partir de linhas melódicas independentes que criavam combinações, que foi a tentativa, dessa vez surgida na Itália, no início do século XVI, de reproduzir uma forma de espetáculo de que se tinha registros escritos na Grécia Antiga. Então, sabia-se por relatos, por textos, por escritos, especialmente o livro A Poética de Aristóteles, mencionava espetáculos teatrais que juntavam todas as artes. Então, você tinha assim, a música, a dança, o teatro, a arte do assassinato também, porque dependendo da peça, as pessoas mais marginalizadas, né, pela sociedade eram assassinadas, né, morriam, assim, esse é um tipo de prática que a gente agradece muito por ter ficado no passado, mas era um espetáculo de qualquer maneira que juntava todas as possibilidades artísticas em uma só vivência cultural. Né? O mais próximo que os europeus conseguiram chegar disso foi a invenção da ópera. A ópera é exatamente um evento que reúne dança, teatro e música. Só que quando você tem dentro desse contexto, vamos se lembrar que a gente está ali perto da época em que Thomas Tallis escreveu uma peça para 40 vozes independentes. Quando um compositor desse tem o desafio de escrever uma música que seja a representação de uma história, quer dizer, um teatro musical, né, ele tem um problema muito grave, que é como ele vai organizar
a composição musical de maneira que um personagem apresente de cada vez apresente a sua visão de mundo, a ação cênica, o monólogo, aquilo que o personagem pensa, como que o compositor vai estruturar em uma composição polifônica essa possibilidade de destacar uma fala. A solução parece evidente, mas ela não é tão simples assim de ser realizada na prática, que é simplificar todas as outras vozes ao ponto de realmente aquela voz que está dizendo o texto principal fique em primeiro plano. Essa era a invenção da harmonia. Quer dizer, a polifonia toda ela foi selecionada. Você seleciona uma melodia, as outras melodias vão se simplificando, até que você tenha um conjunto de notas ou de agregações de notas que vão ficando recorrentes. As pessoas vão percebendo subitamente que quando eu toco um acorde de Dó, Mi, Sol, vocês vão entender porque essa corda estava mais baixa aqui. Quando eu toco um acorde de Dó, Mi, Sol, eu tenho mais ou menos eu tenho uma determinada atmosfera sonora, né? Que se eu trocar de lugar essas notas, eu vou ter mais ou menos essa mesma atmosfera. Então, Mi, Sol, Dó, ou Sol, Dó, Mi, é tudo muito parecido. Isso me dá uma ideia de que eu posso pegar todas essas notas e colocar em qualquer combinação que eu vou ter o mesmo acorde de Dó maior. Assim nasce a noção da harmonia, a noção de que você pode organizar as notas em cachos, né? E dependendo das relações das notas no interior desses cachos, eu crio uma entidade harmônica específica, a gente vai chamar de Dó maior, e é acorde de Dó maior, né? E essa entidade harmônica específica vai se relacionar com as outras entidades harmônicas possíveis de serem criadas dentro de uma tonalidade, né? Em relações de função. Então, o acorde de Dó maior, em Dó maior, ele tem a função de tônica. O acorde de Fá maior, a função de dominante. O acorde de Sol maior, a função de tônica, a função de dominante. Acrescenta-se a sétima e volto para essa função de tônica principal. Então, a grande maioria das obras musicais escritas no Ocidente depois da Revolução Francesa expressam essa compreensão específica da música, de que você tem uma harmonia previamente planejada que dá suporte, que dá apoio. A gente fala em apoio harmônico, né, a uma melodia que então é a voz predominante, a voz principal. Vamos pegar dois casos interessantes que podem ilustrar isso aqui tudo que eu estou dizendo. Um deles é o Opus 11, de Fernando Sor, deixa eu conferir se é isso mesmo. Opus 11 de Fernando Sor é uma peça, é um tema com variações em que a gente escuta no início isso aqui. Opa! E etc, né? Tem que ficar claro para os intérpretes e para os ouvintes que essa melodia que eu estou destacando é a melodia principal e que todas as outras vozes que eu ouço durante a execução dessa melodia principal é secundário, é tudo secundário. Quer dizer, o que organiza essa sequência não é exatamente a invenção melódica, a criatividade do compositor, é a necessidade de estabelecer a função de tônica, Dó maior, dominante, na verdade, né? Apesar de eu ter o Ré, Fá, Sol, mas é um acorde de dominante. Isso é confirmado pela melodia que completa esse acorde com Si. Né? Quer dizer, esse acompanhamento ele não tem uma importância melódica, vamos dizer assim. Ele não tem um papel na condução do discurso melódico. Ele tem a função de apoiar o discurso que vai acontecer preponderantemente na linha melódica principal, certo? Agora eu ajusto meu violão para afinação compatível com a da vihuela e do alaúde antigos, do alaúde renascentista, tá? Pelo amor de Deus, o alaúde barroco é outra coisa. E vou para Luiz Milan, compositor do século XVI. Não se sabe com muita precisão quando ele nasceu, quando ele morreu, mas o livro principal que reúne todas as composições conhecidas dele foi publicado em 1536, ou seja, é aquele período em que nenhum compositor pensava em termos de harmonias, pensava em termos de melodias, né, simultâneas que tinham que se combinar. E as combinações dessas melodias ainda não tinham sido categorizadas ou carimbadas
em termos de uma harmonia funcional. O início da fantasia número 8 do Luiz Milan, a gente ouve isso aqui. Adiante. Etc. Vocês podem procurar gravações no YouTube. Hoje o que não falta é acesso a essas obras, né? Eu não vou apresentar mais uma interpretação dela aqui. Vamos conversar sobre essa interpretação. A gente tem aqui sempre 3 vozes, tá? O suficiente para compor um acorde, mas é interessante que o Luiz Milan não está interessado em criar um acorde maior ou menor nesse sentido que a gente entende. Ele começa com essa sonoridade que a gente chama de vazia, porque ela não define se esse Si Fá sustenido Si, se isso é um acorde de Si maior ou um Si menor. Ora, não define porque não era a intenção dele definir, não era nesse sentido, não era nessa direção que a música funcionava. Não existia esse conceito de acordes maiores ou menores. Ele simplesmente quer essas 3 vozes, uma confirmando em oitava, né, e a outra abrindo aqui pelo meio um intervalo de quinta. Então, Si, Fá, Si. Esse é um acorde de Dó maior clássico, né? Mi, Sol, Do, a tríade ali colocada escolasticamente. Mas, de novo, o Luiz Milan não está interessado em compor acordes, ele está interessado em compor vozes independentes. Então é preciso pensar que nós temos uma melodia que faz isso, a outra melodia faz, que é a melodia do meio, né? E a melodia da voz mais aguda. Oh, perdão, eu toquei a do baixo. É o que dá, né? Você pensar numa melodia, você tocar uma melodia pensando na outra. Qual dessas vozes eu vou escolher destacar? Porque se eu fizer o processo tradicional que eu faço em Sol, eu obrigatoriamente vou destacar a melodia mais aguda. Mas será que era isso mesmo que Milan queria? Se eu destacar a melodia do meio, eu crio um ambiente muito mais misturado, sabe? De muito mais densidade, vamos dizer assim. Porque as 3 vozes estão sendo bem projetadas. O baixo também eu posso controlar conforme a intenção. O que não vale é tocar isso como se fosse uma melodia acompanhada. Até porque nem sempre aquilo que é mais interessante nessa peça vai estar na melodia mais aguda. Pega aqui o caso, por exemplo, que se inicia ali no compasso 9. Claro, depois sim, a melodia mais aguda ocupa o palco, né? Mas é essa. Depois, a melodia principal ainda está no meio. E isso, esse comentário, essa linha melódica vai para a voz mais aguda. Baixo. É um elemento, inclusive essa melodia aparece em várias outras fantasias do Luiz Milan, tá? Essa melodia ela vai passar para as outras vozes, indicando para o ouvinte moderno que o Milan não estava pensando em melodia acompanhada, que estava pensando em um outro tipo de organização da composição musical que dava igual importância, pelo menos em tese, a todas as vozes que seriam escutadas em uma determinada obra. Isso me impõe a busca por uma habilidade muito complicada que nem sempre está no radar dos violonistas. Tá? O violão é um instrumento que, é claro que os antepassados do violão, os instrumentos que estão... Assim, esse princípio geral de você ter uma corda esticada sobre uma caixa de ressonância, né, e de você ter, a partir da agregação de várias dessas cordas, um instrumento que possa fornecer
uma variedade de sons, esse princípio na verdade é muito antigo. Mas essa forma de realização desse princípio se consolidou de fato no início da época da harmonia. Em 1723, Jean-Philippe Rameau escreve o seu tratado de harmonia, onde ele teoriza exatamente isso, a forma como as agregações dos acordes pode nos dar determinadas cores, né, que são independentes das agregações internas, independentes da organização interna. É o princípio do acorde, o acorde funcional. Né? Foi Jean-Philippe Rameau que teorizou isso pela primeira vez, um tratado publicado em 1723. Aqui a gente está muito longe disso, né? Mas o violão surge mais ou menos nesse período. A datação do surgimento do violão é 1770, 1780, em que ele surge assim nesse formato que a gente conhece hoje, com cordas simples. Né? É um instrumento que vai ser muito útil para essa nova música que está surgindo, para a música de harmonia, para a música que tem uma melodia principal, né? E em que as outras vozes têm que ser submetidas ao máximo de simplificação possível para que elas forneçam realmente suporte harmônico para a melodia. Esse instrumento, ele está na tradição dele essa preparação para servir de acompanhamento. Isso meio que está no inconsciente coletivo dos violonistas. Então não faz parte do nosso dia a dia, pelo menos não desde a primeira aula de violão da maioria das pessoas, que nós vamos ter que ter esse cuidado, né, de trabalhar a nossa mão direita para extrair, para ser capaz de destacar uma voz a cada momento. Aqui eu estou fazendo uma atividade extremamente complicada de, em um determinado momento, destacar o anular, mas aqui é o polegar, porque eu preciso ouvir esse intervalo. Se vocês forem voltar ao vídeo, tirando esse momento que meu dedo deu uma escapada, mas vocês vão perceber que não é sempre que a melodia mais aguda é destacada. Às vezes eu preciso destacar do meio, às vezes eu preciso destacar do baixo. Então um acorde como este, por exemplo, não pode ser pensado como um acorde de Dó maior. Ele tem que ser pensado como um conjunto de notas. Dó, Mi, Sol. Esse Sol vem para o Lá e esse Dó tem que ser tocado de maneira que ele crie uma tensão que vai se resolver nesse Si. Então, desse acorde, entre aspas, provavelmente, né, eu organizaria uma interpretação dessa peça, provavelmente destacando a nota Dó, porque é a nota que tensiona em relação à nota Si para onde ela vai voltar. Ficaria algo por aqui. Perdão. Quer dizer, desse acorde a nota principal é a nota Dó, daqui seria a nota Si agudo. O Si do baixo diminui, né, em relação a essa nota Dó que eu acabei de tocar. Né? Quer dizer, não é muito simples isso. Na maioria de nós se prepara, pelo menos nas primeiras aulas de violão, para ter uma forma de mão que toque acordes. Mas essa capacidade de selecionar um dedo ou outro dedo para destacar uma dessas notas desses acordes já é uma coisa bem mais sofisticada, que normalmente entra no nosso radar bem mais tarde, quando a gente já tem uma vivência musical, já temos resolvidos alguns problemas técnicos. Seria interessante que a gente tivesse a consciência da necessidade de aquisição dessa habilidade já desde a primeira aula de violão. Né? Mas talvez o nosso sistema pedagógico esteja muito organizado e encaminhado mais simples ao mais complexo. E a gente considera por alguma razão que a harmonia ou a melodia acompanhada é uma textura mais simples, né, mais simplificada do que a polifonia. A gente pode discutir isso. Dependendo da forma como um professor organiza os tópicos, né, ele pode gerar um contexto educacional que sugira exatamente o contrário. A criança ou o estudante de violão, né, que seja um adulto, ele tem contato com uma forma de pensamento polifônico logo de cara. Né? Ele aprenda a reconhecer melodias independentes logo no começo. E isso pode reorientar o que a gente chamaria de desenvolvimento técnico, né? Que não é uma coisa linear, não é uma coisa igual para todo mundo, nem para todas as escolas violonísticas. O que é importante
é que em algum momento da nossa vida, do nosso estudo no violão, a gente inclua uma obra do período da Renascença, porque é através de obras desse período que nós vamos ser levados a adquirir essa habilidade de tocar música polifônica, ou seja, de tocar música com várias melodias simultâneas e as habilidades de controle dessas várias melodias. Quando uma aparece, quando essa que apareceu aqui passa a ser subalterna em um outro momento, e porque essa está subalterna a outra vai se destacar, quer dizer, esse jogo, né, de boca de cena, fundo do palco, boca de cena, fundo do palco, que atrai tanto a atenção quando a gente vê um espetáculo de balé, por exemplo, ou de teatro, mas na música a gente não sabe muito bem porque que incomoda ver aquele violonista que toca tudo com a mesma importância, aquele violonista que não faz uma seleção, né, das melodias que ele quer que sejam ouvidas em primeiro plano, tá certo? Era isso que eu tinha para dizer. Eu quero agradecer demais ao Thiago Azanha por ter colocado esse tema, né? Não sei se pude abordar de forma completa aqui, mas enfim, tá aí para vocês refletirem sobre essa questão. E eu queria só, por último, só esclarecer uma coisa a respeito do canal. Vocês estão vendo que quase todos os dias estão aparecendo alguns vídeos curtinhos, né? Esses vídeos curtos são extraídos dos vídeos maiores. Então eu sugiro que vocês assistam também os vídeos maiores. E para girar o algoritmo, né, para fazer o canal ter um pouco mais de alcance, não esqueçam de curtir os vídeos que vocês acharem legais, tá? Dê a curtida lá, o joinha, e compartilhem aqueles que vocês acharem que tenha mais interesse. Provavelmente, como a nossa vida é muito corrida, nós estamos numa época de retenção de concentração durante muito pouco tempo, serão os vídeos menores, os vídeos mais curtinhos que vão ter mais compartilhamento. Mas dê uma olhada nos vídeos grandões também, porque ali o assunto está contextualizado, tá? Normalmente a gente faz um arco de assunto a respeito de um determinado tema, então é importante acompanhar a explanação do vídeo inteiro, tá certo? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Eu estou produzindo 2 vídeos grandes, tá? De meia hora, 25 minutos por semana, e é desses vídeos que são extraídos os videozinhos menores que estão sendo mais divulgados em redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais. Siga a gente nas redes sociais, curta, compartilhe. Se gostou, mostre para os seus amigos o vídeo. Se não gostou, mostre o vídeo aos seus inimigos. E apareça sempre aí, deixe comentários, sugestões de temas que interessem mais. Esse canal é muito construído com base na contribuição dos seus usuários, tá bem? Muito obrigado pela presença de vocês até aqui e até o próximo Conversa de Violonista.